pessoal, nessa aula aqui, nós vamos abordar os assuntos históricos de CLP, características, tipos de sinais, especificações, estruturas, interfaces básicas aí de comunicação, blocos de entrada e saída e funcionalidades. Então, essa história aqui é uma história parecida, né, com aquela que vocês já conhecem lá da década de 70, aí, com as necessidades da indústria automobilística, né, surgiu o nosso CLP. Né? Então, as indústrias automobilísticas é as que tinham mais processos, né, em linhas de produção, e a ideia é que esses processos aí, eles conseguissem alteração de processos sem grandes modificações dessa linha. E aí a ideia veio de um sistema que eu poderia programar, e esse sistema programável de processos recebeu o nome de controlador lógico programável, nosso CLP. Então tudo começou aí na década de 70. E o que a gente tinha, né? No passado eram esses painéis gigantescos, né? Onde qualquer mudança teria que ser realizado com um tempo muito grande, né? Muita fiação nós tínhamos aqui, muitos componentes a nível de relés, né? Relés e contatoras. Então era uma mão de obra grande, né? Nesse início aí da década de 70 na utilização e de painéis no quesito de mudança, né? Então um painel desse precisaria uma manutenção, uma mudança de uma determinada característica da produção, então exigia muita mão de obra. Né? Então, no passado, os painéis eram grandes, compostos por dezenas ou centenas de relés que desempenhavam a lógica do sistema. Então, aqui, nesses painéis, nós tínhamos literalmente a lógica de contato física, né? O relé é isso, é uma chave normalmente aberta, normalmente fechado, que com essas chaves a gente implementa aquelas lógicas booleanas que nós vimos na aula passada. Alterações na linha de montagem implicavam em alto custo e tempo. E aí o nosso controlador lógico programável, ele foi desenvolvido com o objetivo de se poder alterar uma linha de montagem sem que fosse necessário realizar grandes alterações mecânicas e principalmente que fosse rápido, né, ser feita essa mudança aí. É um computador projetado para trabalhar em ambientes industriais. Também tem esse detalhe aqui, né? O nosso computador que a gente usa em casa, será que ele está preparado para trabalhar em um ambiente industrial? Primeiro, o ambiente industrial ele tem lá ruídos, tem interferência eletromagnética, tem poeira, tem gases, tem variação de temperatura. Então, esse nosso controlador lógico programável, ele tem que ser preparado para um ambiente desse. Claro que o nosso computador, que a gente usa em casa, não se daria muito bem em um ambiente industrial. Atuadores e sensores são conectados a robustos cartões de interface, módulos de entrada e saída. Então, os nossos atuadores e os nossos sensores, que fazem parte de todo esse processo industrial, eu faço a conexão deles através de módulos, e esses módulos, eles trabalham enviando sinais, são os módulos de saídas, né? E recebendo sinais, são os módulos de entrada. No passado, apenas manipulava aplicações de controle digital e, consequentemente, instruções lógicas. Então, no passado, nós tínhamos que os nossos controladores, os nossos CLPs, eles realizavam basicamente as funções lógicas de contato. Hoje não, hoje eles executam, né, lógicas booleanas e lógicas aritméticas também, e a parte de temporização, a parte de contagem de eventos, a parte de conversão de sinais analógicos para digitais e digitais também para analógicos. Né? Então, existe uma norma, né, que
tem que ser seguida, né, por os fabricantes de CLPs, que é a norma IEC 61131-1. A parte 1 dessa norma, ela diz que o CLP é um sistema eletrônico digital desenvolvido para uso em ambiente industrial. Usa memória programável para armazenamento de instruções de usuário, então eu programo essa memória, né, com diversos programas aí da minha linha de produção, né? Essas memórias realizam funções específicas, né? Esses programas que serão carregados nas memórias, tais como lógica, né? Sequenciamento, temporização, contagem, aritmética para controlar através de entradas e saídas vários tipos de máquinas e processos. Então, uma das características do CLP é que a ligação dos sinais de entrada e saída vocês farão apenas uma vez. E a mudança dos processos é feita pela memória, ou seja, você carrega um novo programa com novas características da produção e ele vai executar essas novas especificações aí de produção. Então, a ideia é só programar sem mexer na parte física, né? Na estrutura física da linha de produção. Com isso, nós ganhamos tempo, né? Então, é muito mais rápido reprogramar, né? um hardware, né? Porque, na verdade, eu estou programando um hardware através de um software. E aqui nós temos alguns exemplos de CLPs. Então, nós temos CLPs que eles possuem uma IHM, que aqui nesse caso é um displayzinho de LCD, onde nesse display de LCD eu tenho várias funções e até eu consigo fazer alguma programação aqui. Claro que é mais trabalhoso nessa programação, porque não usa teclado, usa setas, né, que você tem que ficar selecionando, demora um pouquinho mais, mas eu tenho algumas informações no próprio CLP, né? Geralmente ele tem bornes, né? Geralmente os bornes superiores, eles são para sinais de entrada. E esses bornes inferiores são para sinais de saída, né? Saída e aqui a entrada. Então, os bornes de entrada, nós ligamos sensores, né? Diversas tecnologias de sensores. E os atuadores, eles são ligados aqui nos bornes de saída. Agora, tem CLP que não tem nessa interface, então eu faço o monitoramento dele e programação através de computadores, né? Então, eu preciso ter um computador para fazer essa comunicação com o CLP, programar ele, todas as características aí que envolvem o CLP. E dentro do CLP nós temos um circuito que o cérebro do CLP é esse CI que está aqui no meio, que é um microcontrolador, né? Então aqui no meio nós temos um microcontrolador, esse CI que eu consigo programar ele através de uma interface de comunicação. Nesse exemplo aqui é uma interface serial de comunicação, padrão RS232. Temos também uma bateria que mantém dados aí de relógio, né, desse sistema, data, né, datas e horas. Temos os bornes na parte superior que geram os sinais de entrada, né? Então, aqui a parte superior é para sinais de entrada. Temos os CIs que fazem o isolamento dos sinais de entrada com os sinais elétricos do CLP, né? O isolamento óptico aqui, geralmente é um 4N25, porque os sinais que eu tenho aqui dos meus sensores são sinais, sei lá, da ordem de 12, 24, 48, 110, 220 volts. E o CLP, ele trabalha com tensões lógicas, aí no caso de 5 volts. Então, eu não posso misturar, né, um sinal de 110 com um de 5. Por isso que nós temos os blocos de isoladores ópticos aqui.
A parte de baixo aqui nós temos os blocos de saída, né? Então aqui são os blocos que esse tipo de circuito nós temos relés, né? Então os relés que eles estão gerando os nossos sinais de saída. O relé ele já tem contato separado, né? Então eu já tenho um isolamento do relé com o circuito interno de 5 volts. Então isso significa que quando eu tenho saídas a relés, eu posso escolher o sinal que eu quero nesses bloquinhos aí de contatos, normalmente aberto e fechado do relé. Já hoje em dia nós temos muitos CLPs que nós não temos relé, ou parte é relé e parte são dispositivos semicondutores. Aí o dispositivo semicondutor, eu preciso saber qual é o dispositivo semicondutor para saber se eu vou fazer chaveamento de sinal contínuo, de sinal alternado e a capacidade de controle desse dispositivo. O relé está limitado à especificação do contato do próprio relé. Geralmente temos especificações de tensões e correntes máximas, né, para cada contato. Existem LEDs que sinalizam, né, quando o relé está acionado, porque aqui nós temos 8 relés, e quando liga um relé, pelo barulho a gente não consegue identificar quando eles estão todos juntos. Agora, é interessante ter sinalizações visuais para isso. Os sinais de entrada, também geralmente dos CLPs, eles possuem sinalização. Então, eu tenho sinalização visual quando o CLP recebe um sinal de entrada e quando a saída também é acionada. Isso aí facilita muito a parte de manutenção, né? Porque eu posso identificar uma falha em algum sensor, né, com essas características, basicamente acionando o sensor e vendo se o sinal está chegando no CLP através dessa indicação luminosa aí. Agora, se não estiver chegando, aí a gente pode já identificar se é um problema aí do circuito, se é um problema do sensor, então facilita muito essas indicações visuais aí que nós temos de acionamento de sinais de entrada e saída dos CLPs. O CLP não executa funções, não executa somente funções lógicas. Ele pode executar, temporização, contagem, sequência, controle, etc., que variam, né, de CLP para CLP. Ele executa temporização, mas quantos temporizadores eu tenho? Ele executa contagem, mas quantos módulos de contagem nós temos? Isso aí vai variar de CLP para CLP. Essa característica ela faz parte daquele CI que está lá no meio daquela placa que eu falei para vocês, que é o microcontrolador, né? O CLP foi inventado para substituir os quadros elétricos a relé, que eram usados principalmente na indústria automobilística. Estes quadros tinham que ser modificados ou trocados toda vez que fosse feita uma alteração no produto ou no processo de fabricação. Os CLPs substituíram esses quadros e trouxeram uma série de outras vantagens que antigamente não existiam. Algumas dessas vantagens são a facilidade de programação, o espaço que eles ocupam, o preço, o baixo consumo de energia. Então, só vantagens aqui nós temos na substituição de um quadro hardwired, né, um quadro sinótico, por um CLP. Devido a essas e diversas outras vantagens, o CLP tem sido amplamente utilizado nas máquinas e equipamentos industriais. Não só em máquinas e equipamentos industriais, como o CLP hoje ele faz parte de muitas áreas de automação, né? Automação comercial, automação predial, automação residencial, né? Então, o CLP faz parte aí desses processos de automação e faz parte até de projetos de conclusão, né? De curso aí para vocês também. Então, algumas características. Hardware e ou dispositivo de controle de fácil e rápida programação ou reprogramação.
com a mínima interrupção da produção. Então, é questões de milissegundos a reprogramação aí do nosso CLP. Capacidade de operação em ambiente industrial. Então, ele tem toda uma estrutura para suportar variação de temperatura, variação, vibração, ruídos, gases, poeiras, né? Então, ele é preparado para trabalhar no ambiente industrial. Sinalizadores de estado e módulos tipo plugin de fácil manutenção e substituição. Então, os módulos que cuidam dos sinais de entrada e saída, que possuem esses sinalizadores de estado, que são as indicações visuais, eles são substituídos facilmente. É um cartãozinho que você tira e encaixa um novo no lugar, facilitando muito a manutenção. Hardware ocupando espaço reduzido e apresentando baixo consumo de energia. Por quê? É um mini computador que nós temos, né? Então, nem se compara a energia gasta por um painel que possui vários relés, vários contadores, com um CLP, que é como se fosse um mini computador programável. Possibilidade de monitoração do estado e operação do processo ou sistema através da comunicação com computadores. Aí entra a parte de comunicação. E essa parte de comunicação abre um leque gigantesco de possibilidades de monitoramento, né, de estados, interfaces gráficas, IHM, sistemas supervisórios, né? Aí entram essas tecnologias aí com o advento da comunicação. Compatibilidade com diferentes tipos de sinais de entrada e saída, né? Então, ele tem que ser compatível com sensores que trabalham com 5, com 12, com 24, com 110, com 220, né? Então, ele tem que ter essas compatibilidades aí para diferentes tipos de sinais, sinais contínuos, sinais alternados. Mais características: capacidade de alimentar de forma contínua ou chaveada cargas que consomem correntes elevadas. Hardware de controle que permite a expansão de diversos tipos de módulos de acordo com a necessidade. Então, aqueles módulos tipo plugin, eu posso expandi-los também, né? Então, alguns CLPs têm essa característica. Você compra ele com uma quantidade de módulos, mas já está previsto nele expansões. Conforme a necessidade, você consegue fazer expansões aí de mais sinais de I/O, entrada e saída, né? Aumentar o número de entradas e saídas com a expansão desses módulos aí. Custo de compra e instalação competitivo em relação a sistemas de controle convencionais, principalmente hoje em dia, né? A tecnologia diminuiu muito o preço dos CLPs. Possibilidade de expansão da capacidade de memória, então eu posso, é que nem um computador, né? Posso expandir memória também. Isso aqui vai depender do programa, né, que foi desenvolvido, se vai ser necessário ou não. Geralmente a gente já compra um CLP com as necessidades do nosso projeto. Agora, se for necessário expansão de memória, até para coleta de dados, às vezes o projeto exige, né, coleta de dados, também temos essa possibilidade. Conexão com outros CLPs. Então, a rede de comunicação, além de a gente conseguir controlar o CLP e monitorar os sinais dele, eu consigo comunicação com outros CLPs, porque às vezes um processo, um CLP precisa conversar com outro CLP, e assim por diante. Mas agora vantagens, né, do nosso CLP, então o espaço nem se fala, né, o tamanho dele é bem reduzido, então menor espaço, consumo de energia também, ele é reutilizável em vários projetos, pode ser reutilizável, é programável, essa que é a característica principal, né, eu tenho um hardware programável, maior confiabilidade e flexibilidade, possibilidade de comunicação com outros CLPs e computadores. Áreas de aplicação.
Devido às vantagens já citadas, o CLP é utilizado, ó, na maioria das atividades industriais. Linhas de manufatura, automatizados, na parte automotiva, eletrodomésticos, etc. Controle de processos contínuos, refinarias de petróleo, indústrias químicas, etc. Controle de estoques. Como as pessoas desejam também um conforto maior nas suas casas, o CLP também passou a ser utilizado na automação de edifícios e residências, realizando automaticamente algumas tarefas que eram feitas pelas pessoas, tipo acender lâmpadas em um determinado horário, sistemas de alarme, controle de luminosidade, etc. Então, a gama de projetos residenciais que podem ser feitas hoje em dia é muito grande. Então, você pode ter controle automático, controle por voz, controles por movimento de lâmpadas, né? Controlar essa luminosidade, ligar a televisão automaticamente, ligar alarme, câmeras e tudo isso aí. Lembrando também um detalhe que essa nossa disciplina, ela é parceira da disciplina de instalações inteligentes, né? A disciplina lá do professor Nelson, que lá ele aborda mais essa parte aí de sensores, né? Que podem ser utilizados em redes, né? Então, tem algumas características da disciplina, né? De instalações inteligentes que se adequam muito bem com os nossos CLPs. Falando um pouquinho agora de sinais, né? Então, um sinal é a representação de informações em forma de um valor ou de uma curva de valores de uma grandeza física, né? Então, isso aqui é a norma DIN 19226, que dá essa característica aí para os nossos sinais. Aqui nós temos um exemplo de um sinal que está ondulando no nível positivo. Parece um sinal alternado, mas não é. Por que ele não é alternado, esse resultado aqui? Porque eu não tenho nível negativo, né? Eu só tenho nível positivo. Lembrando que o sinal alternado é o que o próprio nome está falando, né? Ele tem que alternar a polaridade. Esse aqui não altera a polaridade nenhuma. Agora, esse sinal ele foi montado de que maneira? Da soma de dois sinais. Aqui eu teria um sinal alternado somado com uma componente DC. A componente DC eliminou todo o lado negativo desse sinal, por isso que ele ficou todo positivo aqui, né? Então, essa componente DC deslocou o meu sinal que era alternado para um sinal ondulado que não é mais alternado, porque ele virou todo positivo. Um sinal analógico, ele possui essa característica. Eu tenho uma amplitude, com o passar do tempo, essa amplitude, ela representa muitos valores, né? Então, o sinal analógico apresenta uma variação contínua ao longo do tempo, podendo ter características de amplitude, frequência e até fase bastante variáveis, né? Então, uma característica de sinal analógico. Já um sinal digital binário, que é esse caso aqui, ele não tem variações, né, ao longo do tempo. Na verdade, nós temos esse bi, né, nós temos dois estados, dois níveis de impulsos com amplitude definida e se sucedendo-se em intervalos de tempo regulares. Então, eu tenho divisões de tempos aqui, né? Aqui eu teria também divisões de tempo, mas ele está mantendo, né, nível alto. Aqui eu já tenho nível baixo, então nível baixo representaria o zero, né, lógico. E o nível alto representa, né, o 1, lógico. Então, com isso, eu mantendo níveis, né, de amplitudes constantes com o passar do tempo, né, eu tenho uma característica que esse sinal representa um sinal binário ou um sinal digital.
Quando a gente fala em sinal digital, binário, nós temos dois níveis apenas. O nível lógico 0, ele pode ser falso, o nível lógico 1, verdadeiro. O nível lógico 0 pode ser desligado, o nível lógico 1 pode ser ligado. O nível lógico 0 pode ser baixo ou low, o nível lógico 1 pode ser alto ou high. O nível lógico pode ser 0, o nível lógico 0 pode ser não, o nível lógico 1 pode ser sim. O nível lógico 0 pode ser a chave aberta e o nível lógico 1 a chave fechada. O nível lógico 0 pode ser a porta aberta, pode ser a luz apagada, e o nível lógico 1 pode ser a porta fechada ou a luz acesa, né? Então, o importante é que um sistema binário tenha sempre dois níveis. No nosso caso, o sistema binário é usado no processamento, né? Então, o processamento de informações lá no nosso CLP, ele sempre trabalha com a lógica digital. Os circuitos trabalham com níveis digitais lá e utiliza o sistema binário. Quando a gente fala de níveis digitais, nós temos algumas famílias, né? Agora, o importante é entender que, independente da família, nós temos uma região de transição do nível baixo para um nível alto, ou do alto para o baixo. Essa região de transição é uma região que traz indeterminação na nossa lógica. Então, a nossa lógica pode começar a falhar se eu tenho um sinal que ele está nessa área de transição aqui. Então, essa área de transição é uma área que os nossos sistemas não devem trabalhar. Então, eu tenho que determinar níveis altos e níveis baixos definidos. Agora, o que é que causa uma região de transição? Pode ser um mau contato, né, em um conector. Um mau contato em um conector, eu posso fazer com que o meu sinal binário fique nessa região de transição. Uma interferência, né, no meu sistema pode fazer com que o meu sinal caia também nessa área de transição. Então, a família lógica de ATTL, ela geralmente trabalha com esse intervalo aqui para nível alto, chegando a 5 volts aqui, né, no nível alto, e 4,8 aqui como 4,2 aqui. Então, significa que eu posso, que o meu sistema de processamento vai entender nível alto se eu tiver tensões nesses intervalos aqui. Aqui embaixo, aqui para nível baixo, né? Geralmente, né? Ela trabalha com níveis de 0,8 aqui, né? Até 0. Então, se eu tiver nesse intervalo aqui, eu teria um nível baixo. Agora, se tiver de 0,8 até 4,2, né? Aí é uma região que vai causar uma indeterminação. E essa indeterminação, ela pode gerar erros lógicos, erros de processamento dessa informação. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí, hein? Então, a parte de especificações aqui, ó, do nosso CLP, nós temos entradas e saídas, então eu preciso, na hora de comprar um CLP, saber quais as necessidades de entradas e saídas que o meu projeto vai precisar, a nível de quantidades e tipos de sinais que ele vai trabalhar, podendo ser analógicos ou digitais. A parte de requisitos elétricos também. Então, a parte de requisitos elétricos, eu preciso saber quais as características elétricas desse meu sistema. A parte de circuitos de saída. Por quê? Os circuitos de saída do nosso CLP, eu comentei que eu tenho lá relé e eu tenho dispositivos semicondutores. Então, principalmente, se esse meu CLP tiver circuitos de saída
utilizando semicondutores, eu preciso saber essas características para saber se ele vai controlar um sinal contínuo, um sinal alternado ou até os dois. Requisitos de memória. Então, o requisito de memória tem a ver também com o tamanho, né, do código, né, que vai ser carregado no CLP. Tem também a ver com capacidade de processamento, né, dessas informações, rápido, lento, né? Então, tem essas características. Velocidade de operação, velocidade de instruções. Geralmente, as velocidades hoje... os CLPs trabalham com cristais aí com frequências acima de 20 MHz, né? Mas vamos pensar uma versão de 8 MHz. Uma versão de 8 MHz geralmente trabalha com tempos de instruções da ordem de 0,5 microsegundos. Isso aí significa 2 milhões de instruções em apenas um segundo, né? Então, apesar do cristal de 8 MHz, vocês estarem hoje acostumados aí na faixa de gigahertz, né? Então, um cristal de megahertz, ele ainda impõe muitas, né, operações aí por um segundo, que é mais do que o suficiente para projetos industriais. Comunicação, né? Então, a comunicação, o meu projeto vai precisar de comunicação? Não vai? Por quê? Tem CLP que já vem, né, com diversas interfaces, com algumas interfaces, e tem alguns que você pode depois implementar algum tipo de interface de comunicação. Hoje em dia, a maioria dos projetos de CLP já envolve comunicação, né? Hoje você quer ter na tela do celular o controle do seu CLP. Então, claro que você vai ter que ter um CLP com comunicação. Tipos de interfaces de operação para esse CLP. Então eu já até comentei, né? Tem um CLP lá que tem uma telinha de LCD, que essa telinha pode fazer o papel de uma interface de operação dele. Agora, eu posso ter esse controle numa IHM, num sistema supervisório, né? No próprio celular. Falando de estrutura do CLP, a gente poderia resumi-lo aí em 3 bloquinhos aí, que é o primeiro bloco, é um bloco de entradas, o bloco de processamento e o bloco de saída. Então, no bloco de entrada, eu vou ligar sensores, né, diversos tipos, chaves, né, botoeiras. O processamento vai depender do que foi programado, né, para ele executar em função das entradas. E as saídas são os sinais que ele vai gerar para acionar solenoides, transistores, relés, contatores, motores e assim por diante, né? Então, geralmente, o CLP tem essa estrutura de 3 blocos aí. E o CLP, ele tem um ciclo de varredura que se chama o Scan Cycle. Quando eu ligo o CLP, ele entra numa etapa de inicialização de hardware dele, né? Depois ele entra num ciclo de varredura e não termina mais. Ele entra num laço infinito ou loop infinito, né? Então, esse loop infinito, quem gosta de programação é o while 1, é o for, ponto e vírgula, né? Então, ele entra num laço infinito que, nesse laço, o que ele fica fazendo? Constantemente e muito rápido. Leitura das entradas e atualização das imagens, né? Essa atualização é das memórias, né? Em função das entradas que ele tem. O programa, em função dessas entradas, ele executa as ações, né? Para os sinais de entradas e gera as saídas. Aí ele atualiza, né? Faz a atualização das saídas referidas às imagens. E esse ciclo, observem que ele se repete constantemente, infinitamente, enquanto o CLP está ligado, né? Ele não para esse ciclo aqui, que é lê entrada, processa informação, gera saída. Lê entradas, processa informação, gera saídas. Então, ele fica nesse ciclo aí.
Aqui um diagraminha de blocos só da parte central, lá da parte de processamento, né? Então, a parte de processamento, além do nosso processador, para que haja processamento, nós precisamos de memórias, né? Sem memórias não existe processamento, porque o processador, ele faz operações lógicas e aritméticas, basicamente. Agora, como que ele faz essas operações? Ele precisa das memórias para gerar as instruções para ele, né? Então, nós temos aqui blocos de memória de imagem, que cuida basicamente das entradas e saídas. Memória de dados, que é a nossa memória RAM, né? É aquela memória que vocês também conhecem do computador, que é uma memória RAM que perde as informações, né? Quando a gente desliga. Mas é uma memória rápida, né? Porque ele precisa ter rapidez para processar as informações de dados dele. A memória do usuário é uma memória do tipo ROM, é onde está salvo o código executável do projeto. Então, essa memória ela não perde os dados, fica lá salvo os dados dela, né? Além disso, nós temos memórias específicas, aqui no caso, para monitorar o programa, né? Então, memória do programa monitor. E, claro, precisamos de energia, né? Para todo o sistema e é necessário energia, e no caso aí está sendo representado por bateria. A parte de comunicação é importante hoje na maioria dos projetos, né? Então, é o que eu comentei, você quer controlar o seu CLP pelo seu celular, e isso aí é possível através das interfaces de comunicação. Então, quando a gente fala de interface de comunicação, nós temos diversos padrões lógicos e físicos que implementam essa comunicação em rede. Então, a interface para a comunicação em rede, ó, permite a comunicação do CLP com outros CLPs ou CLP com o PC, ou CLPs com um PC, com IHM, com o sistema supervisório e assim por diante, com o celular. É colocado no lugar de um dos módulos de entrada e saída. Então, tem CLP que você consegue espetar lá a placa de comunicação nele, ou ele já vem, né? Ele provavelmente hoje, se você comprar um CLP e já, claro, o seu projeto exigir comunicação, ele já vai fazer parte aí da CPU. O tipo de interface e o cabo utilizado irão definir o padrão físico e o protocolo da rede. Por quê? No ambiente industrial, eu comentei que nós temos diversas interferências. E a interferência é um fator chave de desempenho para a rede, né, de comunicação. Por isso que a comunicação que é usada no ambiente tipo de informática, num laboratório, vamos supor lá o laboratório de informática da FATEC, usa um padrão lógico e físico de comunicação, e esse padrão, ele sofreria muita interferência se eu colocasse ele no ambiente industrial. Por isso que, em um ambiente industrial, nós temos alguns padrões que são preparados para trabalhar nesse tipo de ambiente. Então, temos alguns exemplos aqui, ó, do MPI, do PPP, Modbus, Fieldbus e Profibus, né? Então, são padrões de comunicação industriais. Então, na indústria, você não vai escutar falar assim, aquela rede Ethernet. Você vai escutar falar do Profibus, né? Então, são características específicas de rede. São parecidas? São. Né? Porém, elas são mais blindadas, elas trabalham com níveis de tensões maiores, porque quanto maior esse nível de tensão para representar o 0 e 1 lógico, eu posso ficar menos suscetível à interferência, né? Então, significa que a relação, né, sinal-ruído, ela vai melhorar, aumentando, né, o meu sinal. Então, nós temos algumas características aí que se parecem, né? Mas elas se parecem com as redes de computadores, mas elas são mais adequadas ao ambiente industrial. Geralmente, a comunicação ela é serial,
né? Hoje em dia, quase toda a comunicação de longa distância, ela é serial, né? Então, ela é a mais, comumente utilizada e é feita utilizando-se simples cabos de par trançado. Então, além da gente ter característica da quantidade de vias reduzida, né, numa comunicação serial, nós temos alcances maiores também com esse padrão. Os padrões mais utilizados, é o RS232C, o loop de corrente, né, de 20 mA, que ele surgiu aí nas redes de telefonia, esse padrão de loop de corrente. RS422, RS485. Algumas características desses padrões, que nem o RS232C, ele trabalha com taxas de velocidade de 20 kilobits por segundo, que é a unidade antiga, se chamava bound, né? O bound rate, né? Hoje em dia é bits por segundo, né? Distâncias de 15 metros, né? E você pode aumentar essa distância usando modems, né? Repetidores de sinais aí para esse padrão. O 422 e o 485 já é um barramento já melhorado, você pode plugar nesse barramento mais dispositivos, né? O RS232 é um PPP, né? O ponto a ponto. Já o 422 e 485 existem os circuitos que você pode adicionar, né, informações nesse barramento e retirar informações do barramento. Você consegue plugar vários dispositivos na rede aí. Aí já aumenta também, né, a taxa de bits por segundo, que vai para 100K, e as distâncias 1.200 metros, né? Podendo alcançar velocidades da ordem de megabound ou megabits por segundo para distâncias menores, né? Então, diminuindo a distância, eu consigo aumentar a taxa de dados aí. O loop de corrente, ele é idêntico, né, ao 232C. Agora, ele se baseia em níveis de corrente, né, ao invés de tensão. Quando você liga o circuito, circula a corrente. Quando você abre o circuito, para de circular a corrente. Então, eu tenho também dois níveis aí lógicos, né, que são utilizados para comunicação. É o que acontece quando a gente tira o telefone do gancho, né? Tira o telefone do gancho, quem ainda tem, né, um telefone fixo, quem tira o telefone do gancho, aparece corrente na linha e a central telefônica identifica, né, e gera lá o seu tom de linha. Muitos CLPs oferecem ambos padrões, né? 232C e loop de corrente. E hoje, claro, hoje tem as comunicações Profibus, Fieldbus, né? Já todas embutidas também no nosso CLP. Blocos de entrada e saída. Então, são responsáveis pela aquisição de dados, de variáveis do processo, geralmente são sensores, e acionamento de dispositivos, são sinais de saída, né? Que seriam acionamento de relé, sinalizadores, etc. O acesso a esta interface pode ocorrer por bornes, blocos de bornes ou cabos e conectores. Então, tem várias tecnologias para você chegar lá e conectar o seu cabo, né? Hoje em dia tem muito encaixe rápido que você não precisa apertar, né, com uma chave, né, com uma chave de fenda, uma chave Phillips, esses conectores aí. Quando a gente fala de blocos de entrada e saída, né, eles podem ser divididos em categorias analógicas e digitais. O que é que muda nisso aí, né? Então, eu tenho aqui entradas, e essas entradas que são digitais, eu posso ligar diretamente no meu board, né? Então, aqui eu posso ligar um sensor 1, né? Sensor 1. Eu posso ligar aqui um sensor 2. Claro, o sensor ele tem que ser digital. O que é um sensor digital? Que ele vai mandar uma informação de ligado ou desligado aqui. E esses dados eles são tratados diretamente pela CPU, né? O que tem seria só aquele isolamento óptico aqui para níveis de tensão.
Agora, se eu tenho uma entrada que ela é dita analógica, significa que eu vou ligar um sensor analógico aqui, ó, né? Vou chamar aqui de SA. Esse sensor analógico significa que ele vai enviar variações, vários níveis de tensões, né? O sensor analógico tem essa característica. Com o passar do tempo, eu tenho vários níveis. Então, eu não tenho mais só o 0 e 1. Eu tenho o 0, eu tenho o 0,5, eu tenho 3, eu tenho 15, eu tenho vários valores. Então, eu preciso que nessa entrada analógica tenha um circuito que se chama conversor AD. O que o conversor AD faz? Ele pega um determinado nível de tensão que está nessa entrada analógica e cria um código binário. Né? Então, geralmente é um código de 8, 10 bits, 12 bits, depende da resolução, né? Então, o conversor AD ele faz justamente a conversão de um nível de tensão analógica para um código binário que representa aquele nível de tensão. E aí, com esse código binário, o nosso processador executa as ações necessárias ao projeto. Tipo, se a tensão estiver maior do que 15 volts, né? Liga a saída 0, que a saída 0 aciona o motor lá. Então, é característica, né, de análise de sensores analógicos que, para que haja processamento da informação de um sensor analógico, eu preciso necessariamente transformar aquele sinal analógico em um código binário, né? Porque esse código agora está representando o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, diversas grandezas analógicas. E eu tenho entrada analógica em todos os pinos lá do CLP? Não, depende. São algumas entradas que são analógicas e a maioria são digitais. Então, continuando aqui os blocos de entrada e saída, né? Então, na entrada, o módulo aceita as tensões usuais, né? De 24 volts, 110, 220. 24 é contínuo, 110, 220 é alternado. Que chegam e as transformam em tensões de níveis lógicos aceitos pela CPU através de códigos, né? Então, as tensões, se for um sinal analógico, é gerado um código. Agora, se for 110, 220, representando dois níveis, aí não precisa passar pelo conversor AD, que aí o nosso isolador óptico já vai falar, opa, 110 é 1, 0 volts é 0, né? Ou 220 é 1, 110 é 0. O importante é que tenha dois níveis lógicos aí que representam essas informações aí. Claro que isso aí é para sinais digitais. Já as entradas analógicas são referentes aos dispositivos que trabalham com grandezas analógicas, como, por exemplo, temperatura, umidade relativa, pressão, entre outras. A maioria dos transdutores desses sensores que pegam grandezas físicas tipo temperatura e transforma no domínio pega o domínio da temperatura e muda esse domínio para o domínio elétrico, então é o transdutor que faz isso. Geralmente esse transdutor, ele varia a característica física dele, que vai ser uma característica resistiva, em função de temperatura, de umidade, de pressão, etc. Então, eu tenho vários níveis de tensões que esse sensor vai me dar como resultado. Por quê? Ele tem uma característica resistiva que está mudando com a grandeza que ele está medindo. Se a resistência está mudando, a tensão está mudando, a corrente está mudando, né? Para cada característica dessa que ele está medindo. Então, aí eu tenho um sinal analógico. Aí, claro, eu vou precisar do nosso conversor AD para o processador entender esse nível de sinal.
Continuando os blocos de entrada e saída, ó, o módulo de saída comuta as tensões de controle fornecidas necessárias para acionar vários dispositivos conectados. Existem isolamentos, né, que eu já comentei que esses isolamentos eles protegem toda a parte de processamento, que ela é baseada em níveis lógicos TTL, do mundo externo. O mundo externo é onde nós temos diversos níveis de tensões e diversos tipos de sinais que estão interagindo com o nosso CLP. E esse isolamento geralmente é feito com optoacopladores, antigamente eram transformadores, né? Hoje em dia não usam muito transformador, porque é caro o transformador, né? Usa mais cobre, o peso aumenta, né? Então, hoje em dia é tudo optoacoplador, custa centavos aí cada optoacoplador. As entradas e saídas são organizadas por tipos e funções e agrupadas em grupos de 2, 4, 8, 16 e até 32 pontos ou circuitos por interface. Então, nós temos no CLP aqueles bornes. O que significa esses grupos aqui? Os bornes, eles são divididos em grupos. Por quê? Eu posso ter um grupo que trabalha com 12 volts e um outro grupo que trabalha com 110 volts alternado. Então, esses grupos têm essa característica, porque você cria divisões de padrões, né, elétricos que você está usando, tanto na entrada quanto na saída. Os cartões são normalmente do tipo de encaixe e são configuráveis de forma a possibilitar uma combinação adequada de pontos de entrada e saída digitais e analógicos. Aqui está o nosso 4N25, que é o acoplador óptico, que eu falei que custa centavos, né? Custa menos de R$1 esses optoacopladores. Eles possuem 6 terminais, sendo que um terminal não é utilizado. O terminal 1 e 2 é o LED, geralmente é um LED infravermelho, está dentro desse encapsulamento. E essa luz, ela envia fótons para a base do transistor, né? Então, lembrando que a luz nós temos como portador de carga os fótons, a corrente elétrica é o nêutron, né? É os elétrons, né? Os elétrons nos condutores, os fótons na luz. Então, aqui eu tenho um transistor que ele tem sensibilidade na base dele dos fótons. Então, eu consigo chavear esse transistor com a luz dos fótons. Tem o pino 6 aqui, que eu controlo a sensibilidade, né, dessa luz aqui. Então, eu tenho um controle de sensibilidade. Mas esse meio aqui, ó, passa luz, né? Vamos supor que aqui eu tenho a minha entrada e o lado de cá a saída. Eu tenho um isolamento óptico aqui no meio. E observe que esse isolamento, ó, ele chega a 5.000 volts RMS. Então, para testes, né, características de teste do fabricante, né, então, esse componente que é pequenininho, a foto aqui está bem ampliado ele, né, ele tem essa característica de isolação, né, de 5.000 volts RMS. E aí a gente pode fazer o seguinte controle aqui, ó, tem um exemplo do controle. Eu tenho um sinalzinho aqui de 5 volts, que liga ou desliga esse LEDzinho que está dentro, né, do encapsulamento aqui desse isolador óptico. E ele controla um transistor, e com esse transistor eu controlo uma bobina, um motor, ó, de 24 volts, né? Aqui é um exemplo, né? Mas poderia ter várias aplicações aí que com um simples sinalzinho de 5 volts você liga e desliga uma cabine primária, né? Você poderia fazer um controle desse aqui, né? Então, é através esses optoacopladores, né, eles isolam os sinais. Essa é uma característica que diferencia o CLP de um microcontrolador, né? Porque o microcontrolador é um sistema embarcado que você geralmente faz controles, né, de níveis lógicos TTL,
claro, podendo chegar a controlar cargas mais elevadas com esses driverzinhos de tensão e corrente e até esses optoacopladores. Mas o CLP ele já está preparado para isso, né? Já está preparado para trabalhar nesse ambiente que trabalha com vários níveis de tensões. A alimentação de energia do CLP utiliza uma fonte chaveada e uma única tensão de saída de 24. Isso geralmente, né? Vai depender também de características aí do CLP do fabricante. Mas geralmente eu tenho uma fonte que é separada do CLP. A fonte ela não faz parte lá do nosso CLP. Geralmente tem um bornezinho lá que você liga a sua fonte. Esse valor já é utilizado com a finalidade de alimentar os módulos de entrada e saída de dados e a CPU ao mesmo tempo, né? Então, a alimentação do CLP usa uma fonte de 24, mas a ideia dessa fonte é depois a gente passar pelos reguladores de tensões para os módulos, para a CPU. Lembrando que a CPU depois vai trabalhar com nível TTL, que aí vai esse regulador vai transformar esses 24 em 5 volts. Outra característica importante é que, normalmente, as máquinas industriais funcionam com essa tensão por ser bem menos suscetível a ruídos. Então, um ruído interfere menos em 24 volts do que em 5. Né? Então, um ruído ele pode afetar a comunicação em 5 volts e em 24 não, porque eu tenho um intervalo maior de níveis, né? Lembrando naquela região de transição, né, dos níveis lógicos, essa região ela aumenta quando eu tenho tensões maiores. Isso aí deixa o sistema menos suscetível a ruídos. Outro ponto destacável é que essa tensão já é para sistemas RS-232. Então, o RS-232 ele já trabalha com tensões desses níveis aqui, até porque o ambiente industrial, se eu trabalhar com 5 volts, eu vou ter mais problema de comunicação do que se eu trabalhar com 24. Né? É o que eu acabei de explicar quanto ao ruído. O ruído interfere mais em 5 volts do que em 24. Agora, falando um pouquinho dos blocos, né, do CLP, blocos básicos, né, são esses 6 blocos aqui, ó. Falando um pouquinho do primeiro bloco, que é chamado de blocos, o bloco de relés de entrada, né? Então, eles existem fisicamente e recebem os sinais de interruptores, sensores, etc. Eles conectam, né, ao mundo externo o nosso CLP. Normalmente não são relés, e sim transistores munidos de isolamentos ópticos. Né? Então, geralmente, o relézinho de entrada, ele recebe o nome de relé, mas ele na verdade, um transistor ligado lá no nosso optoacoplador. Nós temos os relés que se chamam relés de utilidade interna. O que significa isso? Agora entra a facilidade da nossa programação. Porque os relés de utilidade interna não recebem sinais do mundo externo e não existem fisicamente. Mas está dizendo que é um relé de utilidade interna? Mas esse relé é uma posição de memória. Né? É uma posição de memória que está sendo utilizada para gerar lógica de contato. Tipo, com os relés de utilidade interna, eu crio um contato do tipo selo para manter uma bobina ativa. Quando eu tenho uma chave pulsadora, ela ativa aquela bobina de relé, e aquela bobina de relé, através de um contato auxiliar, fecha o selo. No caso do CLP,
nós não usamos um relé de contato físico para gerar esse selo. Nós não utilizamos os contatos auxiliares para gerar esse selo. Nós utilizamos uma posição de memória. E essa posição de memória, ela recebe o nome de relés de utilidade interna, né? Por isso que eles não existem fisicamente. São relés simulados. Permitem eliminar os relés de entrada externos físicos, aqueles relés de comando apenas, né? Também há alguns relés especiais que servem para executar só uma tarefa, como relés de pulso, temporizadores, etc. Então, existem relés de utilidade interna que você já seta a sua saída, você não precisa fazer a lógica de selo, ele já seta a saída, né? É o SLET, é o ZONLET, é o SET, é o RESET, né? Outros são acionados somente uma vez durante o tempo no qual o CLP permanece ligado e, tipicamente, são usados para inicializar dados que foram armazenados. O outro bloco que faz parte dessa análise inicial dos CLPs, ele é chamado de contadores, né? Então, os contadores, eles também não existem fisicamente. Não é aquele reloginho lá que está fazendo contagem mecânica, não. São circuitos, né? Circuitos digitais. Então, são contadores simulados e podem ser programados para contar pulsos. Então, o que ele vai contar? Eventos, né? Ah, tem uma esteira industrial passando caixas, garrafas, e ele está fazendo contagem. Claro que através de uma tecnologia de sensor. Então, teremos uma tecnologia de sensor lá que vai gerar pulsos para esse nosso contador contabilizar, né, esses eventos aí, que ele pode incrementar, pode decrementar ou trabalhar com ambos, né? Então, como a gente está trabalhando agora com programação, nós temos várias possibilidades aí de trabalhar com contadores e também com os temporizadores. Considerando que são simulados, os contadores estão limitados na velocidade de contagem dele, que é uma velocidade bem alta, né? Essa aí. Alguns fabricantes também incluem contadores de alta velocidade baseados em hardware, podendo ser considerados como fisicamente existentes. Existem alguns contadores que são usados em encoders, né, para você determinar a velocidade de eixos, de motores, né? Então, eles têm que ter uma alta velocidade de chaveamento, né? E ele já pode estar baseado em algum hardware específico. Um outro bloco bem importante para projetos aí são os timers ou temporizadores. Então, esses timers ou temporizadores, eles também não existem fisicamente. Não tem lá um reloginho, né? Então, o que tem é um circuito digital que conta tempo. Esse circuito digital vocês até aprenderam, né, nas aulas de digitais, né? Os contadores, eles são temporizadores, na verdade, né? Então, aqueles circuitos de contador síncrono, assíncrono, das aulas de digitais, eles são temporizadores. O que muda é a base de tempo. Para um temporizador, você tem que ter lá um clock, uma base de tempo definida. Para o contador, não. Você liga um sensor lá e, de vez em quando, ele gera um pulso, né? Então, o circuito do temporizador e do contador é o mesmo. O que muda é a base de tempo que é utilizada. Então, os temporizadores também não existem fisicamente, né? Existem alguns tipos, né? Existe esse aqui que é retardo no ligamento, ou seja, você programa um tempo, depois que estoura o tempo, ele liga. Tem o retardo no desligamento. Então, o retardo no desligamento é aquele que você programa um tempo, ele fica ligado à saída naquele tempo que você programou, depois ele desliga. Tem tipo que é retentivo e não retentivo. Ele mantém, né, o estado final dele ou não. Os incrementos variam geralmente em taxas aí de milissegundos, chegando até segundos, né? Então, você programa. Geralmente, programação, a gente trabalha muito com milissegundos, né? Os projetos.
Temos um bloco muito importante, que é a parte de saída, né, do CLP, né? Então, quando a gente fala de relés de saída, existem fisicamente, né? Fazem a comunicação, né, com o mundo externo, enviam sinais de liga e desliga, on-off, ó, solenoides, luzes, etc., né? Eles podem ser, ó, transistorizados, relés, diversas tecnologias de tríacs, né? Dependendo do modelo do CLP. Então, relé de saída existe fisicamente e está lá, é a ligação que a gente faz no borne de saída, né? Desses dispositivos de saída. Temos a parte de armazenagem de dados, né? Então, essa armazenagem de dados normalmente são registros, né? Designar. Esses registros são posições de memória, né? Normalmente há registros designados simplesmente para armazenar dados. Eles são usados como armazenamento temporário para manipulação matemática ou de dados. Podem ser usados quando houver ausência de energia no CLP, né? Então, essa parte de dados, existem memórias lá para armazenar esses dados, e mesmo que você desligue o seu sistema, os dados ficam salvos lá para você continuar, né, depois da onde parou, né? Então você precisa ter essa contabilidade aí de dados aí, e nada melhor que memórias, né? Que agora a gente está trabalhando com processamento de informações para você ter essa característica aí de armazenagem de dados.